A poeira do deserto de Mojave se assentava sobre tudo, com uma imparcialidade áspera e fina. Cobria os hangares, os arames farpados e a mulher que desceu do ônibus de transporte. Sua mochila surrada estava pendurada em um ombro que parecia demasiado delicado para carregar qualquer peso real. O nome dela era Vance. E ela chegou sem fanfarra. Como um fantasma civil que se materializava nos portões do Centro de Combate Aéreo Terrestre dos Fuzileiros Navais em 29 Palms. Os guardas no portão, 2 jovens cabos fervendo sob o calor, a observaram se aproximar. Seus olhos, treinados para avaliar ameaças, deslizaram por suas roupas simples, jeans, uma camiseta cinza básica, botas gastas, e pararam em sua pele. Uma rede de cicatrizes pálidas e prateadas cruzava seus antebraços, um mapa delicado e brutal de alguma violência esquecida. Outra cicatriz, uma linha branca fina, cortava verticalmente sua sobrancelha esquerda, dando-lhe uma expressão de foco calmo e perpétuo. Um dos cabos cutucou o outro. "Olha só, será que ela brigou com um cortador de grama?" sussurrou, alto o suficiente para o vento levar. O outro riu. "Nada. Encontro ruim com um ralador de queijo." Eles viram uma mulher, uma civil, e cicatrizes que classificaram como tragédia mundana. Um acidente de carro, talvez. Nada que importasse ali. O olhar de Ara percorreu a base extensa, captando o tremor de calor sobre o asfalto e o som ritmado e distante de artilharia em treinamento. Ela ouviu os comentários, a crueldade casual da juventude. Mas sua expressão permaneceu inalterada. Era um ponto fixo no redemoinho do vento, sua presença tão silenciosa e reservada quanto as tartarugas do deserto abrigadas à sombra dos arbustos de creosoto. Ela apresentou seus documentos com movimentos econômicos. O desprezo do guarda esfriou levemente ao ver o timbre oficial. As ordens a designavam como consultora técnica. O termo era vago, burocrático, num mundo de patentes rígidas e funções definidas. Fazia dela menos que uma pessoa. Fazia dela um problema. Ele devolveu sua identidade com um encolher de ombros e a liberou. Seu dever estava cumprido. Agora ela era problema de outra pessoa. Enquanto caminhava em direção ao prédio do comando, o peso de 1000 olhares desdenhosos se assentava sobre ela. Um manto familiar que já havia vestido muitas vezes antes. Os fuzileiros que cruzavam seu caminho viam apenas uma mulher frágil de aparência danificada, uma anomalia no mundo uniforme e endurecido deles. Eles não enxergavam a força contida em sua postura, nem a calma perturbadora em seus olhos, o olhar de alguém que já enfrentou tempestades muito piores que provocações infantis. O escritório do Coronel Madison era um oásis de ordem climatizada, em meio ao caos da base. As medalhas brilhavam em vitrines de vidro e uma bandeira americana imponente guardava um canto da sala. O próprio Madison parecia esculpido do mesmo material rígido de seu ambiente, mandíbula quadrada, uma disciplina tão enraizada que havia alisado qualquer traço de suavidade em seu rosto. Ele olhava para Vance, sentada do outro lado de sua mesa de mogno imponente, e via uma dor de cabeça administrativa. Tamborilava os dedos sobre o arquivo dela. Uma pasta insultantemente fina. "Senhorita Vance", começou ele, sua voz um murmúrio grave de autoridade que esperava. E sempre recebia deferência. "Seu arquivo tem poucas informações. Diz que está aqui para consultar sobre integração de sistemas." Ele se inclinou para a frente, seu olhar uma ferramenta deliberada de intimidação. Deslizou até os antebraços marcados dela e, por um breve momento, algo cruzou seu rosto. Pena. Desdém. Antes de ser reprimido. Executamos uma operação muito específica e exigente aqui. Exatamente qual é sua especialidade? Seu tom sugeria que ela não poderia possuir nenhuma que fosse relevante. Diagnóstico, respondeu ela. Sua voz era baixa, neutra, desprovida de qualquer necessidade de impressionar. E integração. A simplicidade da resposta pareceu irritá-lo. Esperava uma explicação nervosa, confusa, uma justificativa para sua presença. Recebeu apenas fatos. Ele suspirou.
Um som de profundo cansaço executivo. Aquilo era um favor de algum general de 3 estrelas no Pentágono. Uma pedra burocrática no seu sapato. Muito bem, disse, fechando o arquivo com um baque definitivo. Temos um novo programa de reconhecimento com drones. O Esquadrão VMX-1. Estão enfrentando alguns problemas iniciais. Pode observar as operações deles. Veja se seus diagnósticos oferecem algum insight. Era uma dispensa. Ele a estava designando ao hangar de uma unidade problemática, um lugar para ela se sentar quieta e receber salário até que sua designação terminasse. Com sorte, sem causar atrito. Ele se levantou. Um sinal claro de que a reunião havia terminado. O tenente Jasperson vai levá-la ao hangar. Fique fora do caminho dos meus fuzileiros, senhorita Vance. Eles têm um trabalho a fazer. A frase não dita pairou no ar. Um trabalho sobre o qual você não sabe nada. Ela apenas assentiu. Sua expressão plácida sem oferecer brechas para a arrogância institucional ganhar terreno. Levantou-se e seguiu o tenente, deixando o coronel Messing sozinho em seu santuário de ordem, confiante de que havia contido a perturbação. Trancado o fantasma na jaula antes mesmo de ele balançar suas correntes. O hangar designado ao VMX era uma caverna de ruído e energia inquieta. O som metálico de ferramentas ecoava pelos tetos altos, misturado ao zumbido das turbinas e ao jargão gritado por jovens que acreditavam serem senhores do universo. Ela recebeu uma mesa pequena em um canto. Uma ilha esquecida em um mar de caos controlado. Os pilotos de drone e as equipes de manutenção, a maioria recém-saída da adolescência, lhe davam ampla margem. Haviam como Madison via. Uma civil, uma intrusa, uma mulher em um espaço que consideravam exclusivamente deles. Chamavam-na de a consultora, com uma ênfase sutilmente zombeteira ou às vezes, de forma mais cruel, Scarface, em sussurros que achavam que ela não ouvia. Ela não reagia, não tentava corrigi-los, nem se inseria nas conversas. Apenas observava. Seus dias caíam em um ritmo silencioso. Sentava-se observando o fluxo do trabalho, seus olhos seguindo a dança complexa entre homens e máquinas. Ela percebia as ineficiências mínimas, os pequenos erros cumulativos nascidos do excesso de confiança e da falta de entendimento profundo dos sistemas que operavam. Tratavam os drones como ferramentas descartáveis, enquanto ela os via como organismos complexos, com histórias e temperamentos próprios. Sua atenção, frequentemente, era atraída para um drone específico, um modelo mais antigo, RQ-21, Blackjack, que permanecia em estado de desuso permanente em um canto afastado. Era canibalizado por peças, sua fuselagem marcada por pousos bruscos e reparos apressados. Os fuzileiros o chamavam de o fantasma, uma piada sobre seu status permanentemente aterrado. Ara, às vezes caminhava até ele, seus dedos traçando os buracos remendados na pele de compósito. Ela pousava a mão sobre o nariz frio do drone, a cabeça ligeiramente inclinada, como se escutasse um batimento cardíaco que não estava mais ali. Um cabo jovem chamado Dias, mais quieto e observador que seus colegas, notou esse ritual estranho. Ele era técnico, frustrado com os problemas recorrentes do esquadrão. Uma tarde, encontrou coragem para abordá-la enquanto ela estava ao lado do Ghost. "Algo interessante, senhora?" perguntou, a voz hesitante. Ela não se assustou. Virou lentamente a cabeça, seu olhar calmo encontrando o dele. "História", disse suavemente. "Toda máquina tem uma. Esta só está escrita do lado de fora." Suas palavras eram simples, mas atingiram Dias com um peso inesperado. Ele olhou para a inscrição desbotada na cauda do drone, depois de volta para ela. Seus olhos captaram uma tatuagem na parte interna do pulso dela, parcialmente encoberta por uma cicatriz grossa e repuxada. Era uma única pena de corvo estilizada, tatuada em preto forte. Parecia tão deslocada quanto ela, um fragmento de uma história oculta. A pressão começou a crescer como uma tempestade elétrica no deserto, o ar ficando espesso e pesado com expectativa. O general Thorne, um homem cujo nome era pronunciado com uma mistura de temor e reverência no Pentágono,
estava chegando para uma inspeção de 2 dias. O ponto central de sua visita era um exercício massivo de fogo real, projetado para demonstrar o novo conceito de esquadrão inteligente, com o VMX-1 e suas capacidades avançadas de drones no centro da operação. Para o Coronel Madison, aquilo não era apenas um treinamento. Era o eixo sobre o qual sua próxima promoção girava. O fracasso não era uma opção. O dia do exercício amanheceu limpo e brutalmente quente. De um centro de comando e controle de alta tecnologia, Madison e sua equipe acompanhavam as telas principais, sua confiança irradiando pela sala. O General Thorne permanecia atrás deles, uma figura imponente e silenciosa. O exercício começou perfeitamente. A primeira onda de Mk-9. Reapers decolou, seus vídeos transmitindo uma visão divina e perfeita da área de treinamento. Então aconteceu. O feed primário piscou. Uma linha de código corrompido rolou pela tela. Um segundo drone ficou inoperante. Depois um terceiro. Em menos de 90 segundos, uma falha sistêmica em cascata se espalhou pela rede. As telas escureceram uma por uma, substituídas por uma torrente de mensagens de erro em vermelho. O que está acontecendo? Rosnou Madison, sua voz tensa com pânico crescente. Comunicações, situação. Senhor, perdemos o link primário de comando, gaguejou um jovem tenente, o rosto pálido. A rede toda caiu. É uma contaminação de software, algum tipo de código fantasma. Não conseguimos isolar. A sala, antes vibrante com confiança profissional, mergulhou em frenesi. Técnicos martelavam teclados, seus comandos sem resultado. Pilotos gritavam atualizações inúteis em headsets mortos. O esquadrão multimilionário inteiro estava voando às cegas, uma revoada de aves metálicas surdas e mudas prestes a despencar do céu. O rosto de Madison era uma máscara de fúria gelada. Sua carreira evaporava diante de seus olhos, e atrás dele, o General Thorne observava, sua expressão ilegível, seu silêncio mais condenatório que qualquer reprimenda. No canto esquecido do hangar, Vance monitorava um fluxo de dados secundário em um laptop reforçado. Ela viu a falha se aproximar 12 segundos antes de atingir o centro de comando principal. Assistiu ao caos se desenrolar nas telas, sua expressão inalterada. Não estava em pânico. Estava concentrada. Enquanto o caos no centro de comando atingia seu ápice, Vance se levantou. Caminhou desde seu canto silencioso, seus passos medidos e sem pressa, dirigindo-se diretamente ao console central de sistemas no coração da sala. Os técnicos e oficiais estavam tão consumidos pelo próprio pânico que só notaram sua presença quando ela já estava logo atrás deles. Um tenente jovem e de rosto fresco, cujo crachá lia Jesperson, virou-se e a viu. Estendeu a mão para impedi-la, o rosto uma mistura de medo e irritação. Senhora, esta é uma área restrita, ele disparou, a voz falhando sob a pressão. Precisa se afastar. Ela não o olhou. Seus olhos estavam fixos na cascata de erros em vermelho, descendo pela tela principal. Eu posso consertar, disse. Sua voz não era alta, mas cortou o tumulto como um bisturi, precisa e absolutamente segura. Não esperou permissão. Estendeu o braço por sobre o tenente atônito e afastou gentilmente um técnico júnior. Sentou-se ao console, e o ambiente pareceu silenciar ao redor dela. Suas mãos começaram a se mover sobre o teclado. Não era digitação, era uma performance. Não havia movimentos desperdiçados, nem hesitação. Seus dedos dançavam, um borrão de energia controlada, sua concentração absoluta. Ela não executava diagnósticos padrões com falha. Mergulhava fundo na arquitetura do núcleo do sistema. Seus comandos puxavam linhas de código cru, que a maioria dos técnicos só havia lido em manuais. A enxurrada de mensagens de erro começou a desacelerar. As luzes frenéticas nos reques de servidores começaram a se estabilizar. Ela encontrou o código malicioso, um worm polimórfico sofisticado, projetado para imitar pulsos de diagnóstico amigáveis. E com algumas teclas secas, ela não apenas o apagou. Ela o prendeu. Construiu uma jaula digital em uma partição sandbox,
redirecionou o protocolo de conexão de toda a rede por um canal legado e purgou os caminhos corrompidos. Todo o processo levou menos de 3 minutos. Um por um, os feeds dos drones voltaram à vida. As telas mudaram de mensagens de erro em vermelho para a visão serena, em alta altitude, do deserto. O sistema não apenas foi restaurado. Estava mais forte, inoculado contra a ameaça que o havia derrubado. As mãos pararam. Ela respirou em silêncio. No profundo silêncio que enchia o centro de comando, ela havia enfrentado e vencido o fantasma dentro da máquina. Sozinha. O silêncio no centro de comando era absoluto, espesso de espanto. Todos os olhos estavam fixos na mulher discreta sentada ao console principal. O tenente Jesperson a encarava, a boca entreaberta, toda a autoridade condescendente drenada de seu rosto. Os pilotos arrogantes e os técnicos frenéticos agora a olhavam não como uma intrusa, mas como uma espécie de feiticeira. Pelos rádios, a voz do coronel Madison, apertada de ansiedade, ecoou. Comando, qual é o status? O que acabou de acontecer? O tenente, agora humilde, tateou o microfone. Senhor, está estável. A rede voltou ao ar. Houve uma pausa. Foi a consultora. Tora, senhor. A senhorita Vance. Ela consertou tudo. As palavras pairaram no ar. Uma admissão de fracasso e um testemunho da competência chocante dela. Do alto da torre de observação, o general Thorne havia assistido a tudo. Inclinou-se levemente para a frente, seu olhar estreitado sobre a mulher no centro de comando, abaixo. A percepção de Vance havia sido irrevogavelmente alterada. Os sussurros que a seguiam agora não eram de zombaria, mas de reverência. Quem era ela? Onde uma consultora civil havia aprendido a desmontar um ataque cibernético de nível militar com a facilidade de quem espanta uma mosca. No hangar, o cabo Dias, observando pela tela de monitoramento, a viu levantar-se do console. Seu olhar voltou à tatuagem da pena de corvo no pulso dela. Não era apenas um enfeite, agora ele tinha certeza. Era uma chave. Um símbolo de algo que eles ainda não compreendiam. Ele fez uma nota mental para pesquisar novamente, mas com outro conjunto de palavras-chave. Operações especiais, unidades fantasmas, codinomes de elite. Ela própria parecia alheia aos olhares. Seu trabalho estava feito. Simplesmente se levantou, fez um leve aceno de cabeça quase imperceptível ao tenente atônito e voltou ao seu canto silencioso, deixando uma sala cheia de fuzileiros altamente treinados, lutando com o fato inegável de que ela era mais capaz que todos eles juntos. Sentou-se à sua mesa e pegou uma xícara de café fria, como se nada extraordinário tivesse acontecido. O exercício continuou, mas a oposição simulada, controlada por uma equipe vermelha de táticos experientes, se adaptou. Eles haviam falhado em derrubar a rede, então mudaram a estratégia. Um poderoso ataque de guerra eletrônica direcionada inundou as frequências, tentando bloquear os canais de comando e controle. Era um algoritmo sofisticado de salto de frequência que os sistemas padrão de contramedidas do esquadrão não conseguiam rastrear. Os links dos drones começaram a piscar e se degradar novamente. Desta vez, não houve pânico. Cada cabeça no centro de comando se virou instintivamente em direção à Ara. A voz do coronel Madison soou novamente pelos rádios, mas agora seu tom não continha nenhum vestígio da arrogância anterior. Era o som de um comandante desesperado pedindo ajuda a um recurso comprovado. Vance, disse ele. O nome agora não era uma acusação, mas um apelo. O que estamos enfrentando? Ela nem levantou os olhos do laptop. É um protocolo Wolfhound antigo, disse, sua voz uma declaração calma de fato. Salto agressivo de frequência, projetado para cortar links de comando em espaço aéreo contestado. O nome Wolfhound provocou olhares vazios entre os jovens fuzileiros. Era arcaico, o nome de uma guerra passada, de outra geração de conflitos. Mas na torre de observação, o general Thorne enrijeceu.
Ele conhecia esse nome. Era o codinome de uma unidade lendária de operações especiais em guerra eletrônica, oficialmente desmantelada há muito tempo. Como uma consultora civil poderia saber disso? Eles são rápidos demais para seus filtros digitais, ela continuou. Mas têm uma fraqueza. Não conseguem penetrar sistemas blindados analógicos. Ela então levantou o olhar, varrendo a sala até pousar no tenente Jesperson. Coloque o Ghost em operação. Uma onda de protesto se levantou. Senhora, esse drone está em solo, disse Jesperson. Não voa a Vises. Os sistemas dele estão em frangalhos. O pacote de comunicação dele é analógico, afirmou ela com firmeza, cortando as objeções. É blindado. É a única coisa que vai atravessar esse ruído. Ligue. Yu. Sua autoridade agora era absoluta. Todos correram para obedecer. Ela guiou um jovem piloto apavorado por meio do procedimento de pré-voo manual. Sua voz era uma presença constante e tranquila no fone dele. Ignore os avisos no painel principal. Observe seus mostradores analógicos. Sinta a aeronave. Ela falava com ele como uma instrutora de voo veterana, ensinando-o a pilotar uma máquina que nunca havia voado fisicamente, mas que parecia conhecer intimamente. Sob sua orientação, o velho drone esquecido, o Ghost, ganhou vida, subiu aos céus, um relicário entre predadores, e tornou-se a salvação da equipe. Seu sinal analógico blindado cortou o ruído da guerra eletrônica como uma lâmina, agindo como um nó de retransmissão seguro para o restante do esquadrão. A rede estabilizou-se. Guiados por um fantasma, eles viraram a maré da batalha simulada e venceram. O exercício foi concluído. Um sucesso retumbante, arrancado das garras do fracasso catastrófico. O zumbido dos servidores no centro de comando agora era o som da vitória. O general Thorne desceu da torre de observação, seu rosto uma máscara de granito em contemplação. Caminhou entre os oficiais que o saudavam rigidamente, seus olhos vasculhando a sala até encontrar quem procurava. Dirigiu-se diretamente a ela. O coronel Mason apressou-se ao seu lado, a postura ereta como uma estaca, o rosto uma mistura estudada de respeito recém-descoberto. General Thorne, disse Madison formalmente, esta é a consultora de que falei, senhorita Vance. O general Thorne parou diante dela. Era um homem alto, e olhou para ela não com autoridade, mas com uma curiosidade intensa e examinadora. Começou a estender a mão em um gesto de cortesia profissional. Mas então congelou. Seus olhos haviam caído sobre os antebraços dela, sobre a intricada teia prateada de cicatrizes que contavam uma história de violência muito além de um acidente simples. Seu olhar então se moveu, guiado por alguma força invisível, até o pulso dela, até a única pena de corvo negra tatuada entre a pele danificada. O sangue pareceu drenar do rosto do general. Sua mão, suspensa no ar, foi lentamente, deliberadamente, retraída. A máscara de comando se quebrou, substituída por uma expressão de choque profundo, de parar o coração, e algo mais. Reverência. O fantasma da NAF, ele sussurrou, a voz tão baixa que quase se perdeu no zumbido silencioso do hangar. Ele não falava do drone. Estava olhando para Eila. Seus olhos, agudos e inteligentes, pararam da tatuagem para o rosto dela. Viu-a de verdade pela primeira vez. A força silenciosa, a calma inquietante, a cicatriz sobre a sobrancelha. Tudo se encaixou. Vance. Ele respirou. O nome uma pergunta e uma confirmação. Codinome. Wraith. A sala já silenciosa ficou absolutamente imóvel. O ar tornou-se espesso, pesado. O nome Wraith não constava em nenhum registro oficial. Era uma lenda. Um mito sussurrado em briefings classificados e bases avançadas há mais de uma década. Uma operadora solo de uma unidade de elite tão secreta que podia ser negada. Um fantasma que se infiltrava por trás das linhas inimigas e desmantelava redes insurgentes inteiras de dentro para fora.
Um espectro creditado com dezenas de missões de alto valor antes de ser listada como morta em ação durante uma operação de resgate que saiu do controle. As cicatrizes não eram histórias de infortúnio. Eram o último relatório conhecido de uma lenda, gravado em carne. No silêncio retumbante do centro de comando, a postura do General Thorne mudou. Ele endireitou as costas, os ombros se alinharam, e todo o peso de suas 4 estrelas pareceu desaparecer, substituído pelo respeito simples e despojado de um soldado para outro. Lentamente, com precisão deliberada, ele levou a mão à testa e prestou uma continência firme e perfeita. Não foi o gesto automático de um oficial superior. Foi uma homenagem. Ele não estava saudando uma consultora civil. Estava saudando uma guerreira que ele e o resto do mundo acreditavam estar morta há muito tempo. O ato foi tão profundo, tão inesperado, que provocou uma onda de choque por toda a sala. O coronel Madison, com o rosto um caleidoscópio de compreensão tardia e uma vergonha ardente por tê-la subestimado, imediatamente se colocou em posição de sentido. Sua própria continência era rígida, um pedido de desculpa silencioso por sua cegueira. Um a um, compelidos por uma força maior que qualquer regulamento, todos os fuzileiros na sala se voltaram para Vance. Os pilotos antes arrogantes, os técnicos agora humildes, os tenentes atônitos, todos ficaram em posição de sentido. O único som era o leve farfalhar de uniformes e o clique nítido de saltos sobre o concreto. Nenhuma ordem havia sido dada. Foi um coro espontâneo, unânime, de respeito, a maior honra que poderiam conceder. Estavam saudando um fantasma, uma lenda tornada real. Ela ficou no centro daquela tempestade reverente em silêncio. Não falou. Não sorriu, nem fez qualquer gesto grandioso. A calma estoica que fora seu escudo por tanto tempo permaneceu inquebrada. Seus olhos, olhos que haviam visto tanto, encontraram os do general. Após um longo momento, ela fez um aceno único, quase imperceptível. Era um reconhecimento silencioso, uma aceitação muda daquela homenagem. E foi o suficiente. O gesto dizia tudo o que ela não diria. Estou aqui, vejo vocês, vamos em frente. A continência manteve-se por mais um breve instante, um retrato vívido de reversão institucional, antes que o general baixasse a mão e o encantamento se quebrasse. A partida foi tão silenciosa quanto sua chegada. Mas a atmosfera havia mudado de forma fundamental. O General Thorne havia intervindo pessoalmente. Suas palavras discretas ao coronel Madison garantiram que o arquivo de Ara fosse agora classificado em um nível que impediria qualquer futura dor de cabeça administrativa. Ele cuidou para que seu próximo destino, fosse qual fosse alcançado sem obstáculos. Ela esperava pelo veículo de transporte perto do hangar, com a mesma mochila surrada aos pés. Estava ao lado do Ghost, o velho drone que havia ressuscitado. Sua fuselagem danificada já não parecia sinal de decadência, mas sim um distintivo de honra. O cabo Dias se aproximou, seus passos hesitantes. Parou a uma distância respeitosa. Sua curiosidade anterior havia sido substituída por uma reverência profunda. Ele não perguntou sobre a NAF ou o codinome Wraith. As perguntas pareciam intrusivas, quase profanas. Em vez disso, disse simplesmente: "Obrigado, senhora, por tudo." Ara se virou do drone para encará-lo. Já não via um fuzileiro arrogante, mas sim um jovem que havia aprendido uma lição crucial sobre julgar os outros. Estendeu a mão e tocou levemente um painel remendado na asa do drone, um ponto onde estilhaços o haviam perfurado no passado. "Cuide dos antigos", ela disse, a voz suave, porém firme. "Eles têm histórias para contar." Era um côncio, e uma última missão silenciosa para ele. Com isso, virou-se e caminhou em direção ao veículo que a paraguardava. Subiu sem olhar para trás, deixando o cabo parado diante da imensidão do hangar. A imagem final era de dentro do veículo, a tatuagem da pena de corvo em seu pulso, visível por um breve momento antes que a porta se fechasse, e ela desaparecesse. Um fantasma retornando ao mundo. A grande porta do hangar começou a se fechar,
a luz da tarde estreitando-se até formar uma única faixa brilhante, iluminando as partículas de poeira dançantes no ar. O silêncio que preenchia o espaço já não era mais vazio nem indiferente. Era um silêncio denso, pensativo, carregado com o peso de uma lenda que havia caminhado entre eles, sem ser reconhecida. O zumbido constante dos sistemas agora robustos e integrados era o único som, um testemunho silencioso da força invisível que passou por ali e os transformou.